A LZR11, o fundo de renda imobiliária da Aliança Trust. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado agora, no dia 19 de setembro de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ele que tem um patrimônio líquido total de 1.305 milhões, a cota patrimonial a R$ 10,68, 248 milhões em caixa, 167 mil cotistas, e na data que eu gravo com vocês, ele cota na B3 a R$ 10,52, dentro de um P sobre VP de 0,98, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 8,59%. A cotação lá em dezembro de 2024 chegou aos R$ 9,44, desde então buscou uma pequena recuperação, já atingiu inclusive R$ 10,65 e agora repousando aos R$ 10,52. A última distribuição do fundo ocorrerá agora, no dia 25 de setembro de 2025, 8 centavos por cota, fazendo yield mensal de 0,79, anual de 9,32. Investindo R$ 1.000 em ALZR há 2 anos, teria hoje o cotista R$ 1.082,60. E conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, apesar desta recuperação aí no mercado secundário, a rentabilidade do ALZR11 não consegue superar a linha do IPCA, também não supera o IFIX e tampouco supera o CDI, retornando no período apenas 8,26%, enquanto o CDI retornou 24,8%, o IPCA 9,3% e o IFIX 10,63%, então ponto de extrema atenção aí na rentabilidade do ALZR11. Mas voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que no mês de agosto, 2 galpões refrigerados, BRF e o Centro de Distribuição Coca-Cola FEMSA, foram atualizados pelo IPCA de 5,2% ao ano. Com isso, cerca de 60% dos imóveis do ALZR já tiveram seus aluguéis corrigidos pela inflação no ano, ponto positivo. Ele atingiu agora 167 mil cotistas. E em relação às disponibilidades do fundo, a gestão comenta que ao final de agosto eram na casa de 249 milhões, 19% de todo o patrimônio líquido do fundo. Durante o mês anterior, a principal movimentação no caixa foi o pagamento do earnout estabelecido em cerca de 10 milhões de reais pela aquisição dos ativos do OBA após terem cumprido o conjunto de obrigações de parte do inquilino e em linha com o fato relevante. Em relação à distribuição, 8 centavos será paga agora, no dia 25 de setembro, e o ALZR11, após esta distribuição, ainda incrementa a sua reserva, o lucro de 4 centavos por cota. Já em relação ao guidance para o segundo semestre de 2025, segue lá na casa de 8 centavos por cota, e em relação ao mercado secundário, 1.400.000 de negociações médias ao dia na B3, 167 mil cotistas, e para a DRE do fundo, em agosto de 2025, 11.716 de receitas, 1.124 de despesas, 10.592 de resultado caixa, finalizando então em 8 centavos por cota. Já em relação aos rendimentos aqui do fundo, na distribuição de 8 centavos por cota, fazendo um yield de 0,7, como comentamos, um crescimento na distribuição do recorrente de 8%, tudo isso se considerando a distribuição média em 2025 de 7 centavos por cota. Em relação àquelas movimentações, aquilo que nós já sabemos, Decathlon Morumbi já pagou 44 milhões, tem aí ainda uma obrigação no valor inicial de 24 milhões, devida em até 12 meses após a aprovação do projeto pela Prefeitura. Em relação àqueles centros de diagnóstico, tem um total de 30 milhões de sinal mais a primeira parcela, além de uma obrigação adicional de mais 2 parcelas semestrais de 15 milhões cada. Em relação ao CD do Mercado Livre em Ribeirão Preto, desembolsará 5 milhões possivelmente pela parcela de retenção, e para as obrigações futuras, loja Açaí Rio de Janeiro, 10 milhões a ser pago agora em novembro de 2025, além da loja Guarujá, 18 milhões e 700, que já foi pago na data de fechamento, e 21 milhões a ser pago agora em fevereiro de 2026. Em relação às parcelas futuras a receber pelas vendas, tem o imóvel IPG, 21 parcelas mensais de 604 mil, lembrando que ele recebeu também um valor em relação à multa pela rescisão antecipada no valor de 5 milhões e 200, e para o imóvel da Aptiv, como já comentamos, já foi incorporado aqui, ele já recebeu as cotas lá do GGRC11 e também recebeu agora em julho de 2025 R$350 mil corrigidos pela variação do IPCA em 11 de 2024. Em relação ao imóvel Santillana, a gestão comenta aqui que recebeu 53 milhões e tem aqui também
A primeira parcela de 3.750.000 foi recebida em maio de 2025 e as demais parcelas de 1.250.000 serão recebidas nos meses subsequentes. Em relação ao total de obrigações, 488 milhões, a gestão comenta que o valor em caixa de 248 milhões cobre em 5 anos de obrigações futuras, ele tem 46 milhões e meio para amortizar agora em 2025, ponto de atenção. E em relação à alavancagem aqui do ALZR11, ponto de extrema atenção também, porque hoje ele tem uma alavancagem total na casa de 47%. Tudo isso se considerarmos que ele tem hoje aproximadamente 600 milhões de obrigações por crise e também de obrigação por aquisição de imóveis, frente a um patrimônio líquido total na casa de 1.305 bilhões, então ponto de extrema atenção. A maior exposição por aluguel por empreendimento é o edifício do Ponte Alphaville, 12%, seguido do Mercado Livre Ribeirão Preto, formando aqui 10%. 100% dos contratos são vigentes e atípicos. A maior classe de ativos ficam para os edifícios comerciais, 29%. A maior exposição deles é aqui para a Grande São Paulo. Por ramo de atuação, 32% para alimentos e bebidas. Lembrando que o prazo médio dos contratos é de 9 anos e meio. E em relação à movimentação do fundo aqui no mercado secundário, 1.300.000 de volume diário na B3 ao dia, 167 mil cotistas, ponto positivo, e na rentabilidade do ALZR11, formando um delta positivo de 26 pontos, considerando o preço de fechamento mais os rendimentos por cota, ponto positivo. São diversos imóveis espalhados aí por todo o Brasil, tem aqui também imóveis educacionais, tem os imóveis do Oba, tem o CD do Mercado Livre aqui em Ribeirão Preto, enfim, tem as lojas do Açaí também, ponto extremamente positivo. Por fim, vale destacar que 100% dos contratos são atípicos e o fundo se encontra zerado em relação à sua vacância financeira e também a sua vacância física em sua ABL. Perfeito, pessoal? DALZR11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha para fortalecer a nossa produção de conteúdos para a nossa comunidade de investimentos do YouTube. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.